Tradutor. Otaquinho Saia terminou de traduzir o texto escrito na placa de pedra. Esta porta novamente. Souta já tinha uma ideia do que aconteceu há 20.000 anos. Ele concluiu que a era de 20.000 anos atrás era poderosa e havia muitos deuses e lordes monstros. Mas ocorreu uma grande guerra. De acordo com as lendas, as forças de Imperium lutaram contra o exército de demônios. Era verdade, mas isso foi antes de ocorrer a Grande Guerra. Na verdade, os oponentes do Imperium eram várias vezes maiores do que o exército de demônios. Clayster sabia sobre a Grande Guerra. Ela disse a ele que as forças combinadas de deuses, lordes de monstros, deuses espirituais e deuses demônios estavam lutando contra algo além deste universo. Os invasores. Ele já adivinhou que esses invasores vieram além da porta. A porta deve ser algum tipo de portão de transporte, buraco dimensional ou portão de teletransporte que leva a outro universo. A Grande Guerra deve ser a razão pela qual os 7 continentes de Imperium foram divididos por grandes barreiras. Eu preciso investigar mais sobre isso, Souta murmurou enquanto esfregava o queixo. Souta, olhe para a parte de trás da placa de pedra. Saia disse a ele. Por quê? Souta perguntou enquanto se movia e seguia as instruções de Saia. Aqui. Como eu pensei, não havia palavras escritas na parte de trás da placa de pedra, mas havia círculos por toda a parte e uma impressão palmar. Isso é, um legado, Souta murmurou em estado de choque. Ele não podia acreditar no que estava vendo agora. O legado de um deus estava aqui, mesmo sem formar um labirinto vivo. Sim, esse é o legado de um deus. Este deus deve estar muito desesperado. Ele simplesmente deixou esse legado aqui sem tentar testar as pessoas que vierem depois dele. Saia parou por um momento antes de acrescentar, mas ninguém conseguiu o legado do Deus. É compreensível que as pessoas deste mundo nem mesmo soubessem o que é um legado de um Deus, então como eles poderiam adquiri-lo? Devo tentar. Sim, por que você não iria querer o legado de um Deus? O legado de um Deus depende do Deus. Depende deles o que eles vão deixar para a próxima geração. Pode ser uma habilidade, conhecimento ou recursos. Tudo depende do Deus, entendo. Bem, vamos tentar. Souta acenou com a cabeça e ele não pôde deixar de se sentir animado. Este era o legado de um Deus que ele não conhecia no jogo, então que tipo de legado ele iria adquirir neste legado? No topo da placa de pedra, há uma frase. Experimente dizer isso colocando a palma da mão sobre a impressão da palma e despeje sua energia nela, Saia instruiu. Souta seguiu suas instruções enquanto colocava a palma da mão na impressão da mão e dizia a frase, casse sob a lua, casse sob o sol, todas as criaturas são presas. Nada aconteceu depois de alguns momentos. Deixe-me tentar de novo, Souta fez o ritual várias vezes, mas nada aconteceu. O que diabos há de errado com esse legado? Talvez alguém tenha conseguido antes dele, mas isso é impossível. Saia disse que ainda sentia energia dentro da placa de pedra. Uma restrição, disse Saia. Porra! Como é que existe uma restrição? Aquele Deus nem mesmo criou um labirinto vivo porque não queria testar ninguém, mas ainda assim colocou restrições em seu legado. Souta praguejou alto. Ele não conseguiu preencher os requisitos para obter o legado do Deus. Ele carece de alguma coisa, mas o que está faltando? Isabela inclinou a cabeça e pensou, Souta está falando sozinho de novo. Ela não entendia o que ele estava fazendo, mas sabia que ele estava com raiva. Souta tentou de novo várias vezes antes de desistir. Ele sabia que não seria capaz de obter o legado do Deus desta vez. Ele estava se perguntando como poderia preencher os requisitos para obter esse legado. O legado desse Deus era complicado. O legado de outro Deus exigiria apenas concluir o labirinto vivo e, ainda assim, este não tinha um labirinto vivo. Ele só precisava seguir a instrução, mas por que ela não funcionava? Deve haver algo errado com a cabeça desse Deus. Deixe Isabela experimentar, Saia sugeriu a ele. Ele olhou para Isabela e acenou com a cabeça. Não há mal nenhum se ele deixar Isabela tentar. Não há como ele deixar o legado de um Deus precioso neste lugar. Ele deve tentar todas as soluções possíveis. Isabela, venha aqui.
Eu quero que você faça algo por mim. Solta disse enquanto gesticulava para Isabela ficar ao lado dele. Ok. Isabela caminhou ao lado de Solta com uma expressão curiosa. Ela era o motivo de ele estar agitado. Vou te dizer que isso é o legado de um Deus. Solta explicou a ela o que é um legado de Deus e como ela poderia adquiri-lo. Isabela ficou chocada ao ouvir sua explicação. Ela já tinha ouvido de Solta que deuses eram reais, mas ela não esperava que um legado de um Deus real estivesse diante de seus olhos. Trá-se, um verdadeiro Deus do mundo natal de Solta. Ele era o Deus deste mundo, o Deus da caça. E pensar que ela veria o legado do Deus de Greia. Demorou alguns minutos antes de se acalmar. A informação que ela recebeu foi demais para pessoas que não sabiam que deuses eram reais. Isabela respirou fundo e acenou com a cabeça. Ela colocou a palma da mão na impressão palmar e lentamente despejou sua mana. Então, ela disse a frase: caça sob a lua, caça sob o sol, todas as criaturas são presas. Solta engoliu em seco enquanto olhava nervosamente para a placa de pedra. Vai funcionar, estava em sua mente. Depois de alguns momentos, uma luz branca irrompeu e envolveu tudo. Solta não pôde deixar de fechar os olhos porque a luz estava cegando. Funcionou! Solta abriu os olhos e descobriu que estava em um espaço escuro. Ele estreitou os olhos e examinou o ambiente. Ele viu Isabela em pé ao seu lado direito e a outra figura em seu lado esquerdo. A figura era humanoide e tinha um par de chifres afiados na cabeça, mas não tinha olhos, nariz ou boca. Tudo sobre a figura era vermelho puro. Essa era a saia. Ele já viu essa forma em sua consciência interior, então não ficou surpreso. Mas Isabela não a viu antes, então ela estava abalada. Solta olhou para ela e disse: Isabela, explicarei isso a você mais tarde. Por enquanto, não faça perguntas. Responderei a tudo mais tarde. Isabela acenou com a cabeça. Ela o entendia e sabia que Solta lhe explicaria tudo mais tarde. Ainda assim, se você está aqui, saia, então devemos estar dentro da consciência interior do Deus, Solta murmurou enquanto olhava ao redor. Sim, você está certo. Uma consciência interior. Saia acenou com a cabeça. Uma figura apareceu na frente deles. Ele não era outro senão o Deus da caça, Trá-se. Seu olhar pousou em Isabela e disse: então você é a única que receberá meu legado. O legado do Deus da caça. Existem vários deuses da caça em Imperium, mas eu sou um dos principais deuses lá fora. Isabela não sabia o que dizer. Um deus estava falando com ela, então ela não sabia o que responder. Ela também tinha medo de ofender um deus. Espere um pouco, vou perguntar por que não consegui ativá-lo. Solta disse do lado. Ele não se importava se este era um deus ou não. Ele só queria saber a resposta. Um goblin de sangue e um membro da raça Vajra. Que par único, Trax se parou por um momento antes de continuar. Bem, a resposta à sua pergunta é que a placa não reconheceu sua energia. Um goblin de sangue é um monstro de terceira evolução, então sua energia é Feron. Você não tem mana e essa é a razão pela qual você não pôde ativar a placa de pedra. Ele era um deus, então reconheceu instantaneamente a raça de Solta e Saia com um único olhar. O Feron não é uma forma superior de energia, então por que não ativou? Solta estreitou os olhos. Você está certo, mas coloquei mana, não energia. Se eu colocar energia, a placa de pedra será ativada usando qualquer forma de energia, seja energia espiritual, Feron ou mana, mas coloquei mana para que apenas mana pudesse ativá-la. Trax disse. Se você diluísse sua energia, seria capaz de usar mana e ativá-la, mas acho que é demais para um monstro de terceira evolução como você. Até mesmo um Lorde Monstro dificilmente poderia fazer isso. Solta estava pasmo. Ele poderia diluir seu Feron e transformá-lo em mana. Mas agora que ele pensou sobre isso, não é tão surpreendente. Mana, Feron e energia espiritual estavam conectados um ao outro. Mana era como uma forma básica e o Feron e a energia espiritual eram ambos a evolução da mana. Você sabia que os humanos e o método de treinamento dos Demi são todos baseados em monstros e espíritos?
condensando mana para combinar o Ferron e a energia espiritual liquefazendo e solidificando a mana. De acordo com alguns deuses, o Ferron e a energia espiritual é a energia mais densa, por isso simplesmente liberando, isso poderia pressionar todas as pessoas na área. Eles disseram que se uma pessoa conseguisse comprimir e condensar sua mana 1000 vezes, essa pessoa obteria o Ferron e a energia espiritual. Travis fez uma pausa enquanto ele parecia se lembrar de algo. Não é mais uma teoria. Alguém provou que é verdade no passado, o Deus mais forte de todo o universo,